A paz do Senhor Jesus Cristo, obreiro de Deus, obreira de Deus, você homem, você mulher, você jovem, que foi chamado e aceitou esse chamado de ser um discípulo de Cristo, de ser um obreiro na casa de Deus, na obra de Deus, um obreiro de Deus na terra, uma obreira de Deus na terra. Eu gostaria que você prestasse muita atenção neste recado. Eu gostaria que você meditasse muito no que você vai ouvir aqui hoje e que você colocasse juntamente comigo, como eu coloco todos os dias, a mão na consciência de que personagem sou eu aos olhos de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você homem, você mulher que se dispôs um dia a entrar na causa de Cristo, na causa da cruz de Cristo. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu primeiramente quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, juntos para meditarmos na tua santa palavra. Pai, em nome de Jesus, guia os nossos passos, nossos pés, nos ensina, nos orienta, por intermédio do teu Espírito Santo, para que nós possamos a cada dia termos consciência de quem somos nós, neste cenário que o Senhor criou todos os dias, para que nós batalhássemos essa guerra e entendêssemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, a sermos obedientes, a aprendermos todos os dias, a entendermos e sermos praticantes da tua boa palavra. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 60 em diante, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas há algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Você viu até aqui, né, que leitura dura, difícil, né, de assimilar se nós não somos chamados, se nós não entendermos o nosso chamado, né, perdão, corrigindo, se nós não entendermos o nosso chamado em Jesus Cristo. No 65 diz assim: e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Você crê que foi Deus que te mandou até Jesus? Que te concedeu, que me concedeu até Jesus? Você crê? Deus seja louvado. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Até hoje acontece isso. Agora olha bem o 67, o que diz. Então disse Jesus aos 12 que andavam com ele, que ele escolheu lá na praia: quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós vemos que muitos discípulos abandonaram Jesus, na verdade, mas eu quero que você foque em dois versículos, para não se tornar, eu li até o do 60 em diante, para não se tornar uma leitura isolada, e a gente sabe que precisamos meditar do capítulo 6 inteiro e entendermos do assunto que Jesus falava. Mas por que eu quero que você foque nisso aqui? Se você ouve isso hoje na igreja, quiser ir embora, pode ir. Você quer ir embora? Nós sabemos que existem muitos problemas hoje em dia na igreja, seres humanos, né? Existem coisas que nós não concordamos, mas eu acredito que ainda na parte hierárquica existe muito desrespeito, existe muito questionamento. Nós não aceitamos muitas vezes sermos doutrinados por aqueles que Jesus separou, porque a Bíblia diz que ele deu alguns por profetas, outros por pastores e doutores, outros para evangelistas. Jesus separou na obra, não somos nós que nos separamos, não somos nós que escolhemos o que queremos ser. Quem separa é Deus, quem dá o dom é Deus.
nós aceitamos, então nós devemos agir como os tais. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja a palavra da verdade. Por que eu li essas duas partes com você? Você já imaginou, você está preparado, você tem estrutura para ouvir isso um dia? Eu acredito que muitos de nós, se nós ouvirmos isso, a gente vira as costas e vai embora. Muitos de nós hoje, que somos obreiros de Deus, da casa de Deus, se ouvirmos alguma coisa dura, nós nos retiramos. Mas eu quero te dar um conselho. Sabe por que esses homens não se retiraram? Primeiro, eles tinham convicção de quem eles eram. Eu não sei o que passou na mente dele quando Jesus disse: vocês também querem ir embora? Mas eu aprendo uma coisa que é muito importante. Para que esses homens chegassem onde Paulo, na 2 Timóteo capítulo 2, 15 em diante, ele exorta que nós devemos ser obreiros aprovados por Deus. Eu tenho certeza que para esses homens chegarem lá, eles engoliram muito sapo. Eles passaram muitos momentos difíceis, muitas desavenças, mas uma coisa que eles não perderam, que eles não deixaram para trás, foi o arado. Eles não lançaram mão do arado e olharam para trás. Então, no tempo, no período, eles foram adquirindo muita experiência. Eles começaram a entender, principalmente após receberem o Espírito Santo. Então, se eu e você, a gente tem convicção que nós temos o Espírito de Deus, vamos nos colocar na posição que Deus nos chamou. Olha quantas almas precisam. Olha quantas vidas existem na Terra. Olha o campo como é grande. E nós precisamos, no tempo físico, aprendermos de Deus. Respeite o seu pastor. Respeite o irmão que está ali para ensinar a palavra de Deus. Respeite o irmão que levou uma vida estudando, aprendendo, para poder ensinar. E na Bíblia é assim que funciona. Nós temos que ser humildes. Nós temos que ter no nosso coração isso que esses homens tiveram. Porque se eu e você formos daquele tipo de pessoa, olha, eu quero isso, se não for do meu jeito, não dá. Se não for do jeito que eu quero, não dá, preste bem atenção. O único a ganhar com esse tipo de desavença é o inimigo das nossas almas. Procure aprender a palavra de Deus. Se você conhece alguém, ele é superior, não é questão de superioridade não, não é isso não. Deus não está olhando para a nossa sabedoria humana, Deus não está olhando para a nossa roupa bonita, Deus não está olhando para o nosso tempo de crente. O que Deus preza em nós é a obediência. Deus não tem negócio com pessoas que são desobedientes. Eu estou dando esse conselho para você, porque eu levei uma vida, levo uma vida, até um determinado período, uma perseguição ferrenha, dura. Muitas vezes dava vontade de desistir. Mas por que eu não desistia? Porque eu ia orar, conversar com Deus, e o Senhor mandava a tua palavra, eu recebia a tua palavra, e via que todos aqueles perseguidores, aquelas pessoas que perdiam tempo perseguindo, elas acabavam naufragando. Porque está escrito na Bíblia, aquele que cavar a cova vai cair nela. Uma certa feita eu contei uma história muito engraçada, que até é engraçado, né? Quem já assistiu Corrida Maluca, onde tem o Dick Vigarista, se você notar aquele personagem, ele é muito inteligente, sabe? Ele cria várias coisas ali que é surreal, claro, a gente sabe que é uma metáfora. Mas se você reparar bem, o que acontece de loucura com ele? Ele passa tanto tempo tentando prejudicar os outros corredores, que ele se esquece de correr e vencer a corrida. Existem pessoas que são assim, passam tanto tempo preocupado com a vida alheia, preocupado com o que deve fazer ou não, que acaba esquecendo de exercer seu ministério, acaba esquecendo de quem te chamou. Você tem convicção de quem te chamou? Então exerça seu ministério com mansidão, com humildade, com respeito. Respeitar a hierarquia não quer dizer que um é maior do que o outro. Por que eles respeitavam a Paulo? Porque eles sabiam que Jesus tinha chamado Paulo. Porque um respeitava o outro, porque sabia que Jesus tinha chamado. E Jesus, quando ele faz aquele processo do lava-pés, nada mais ele quer ensinar além de humildade. Ser grande não é mandar, não é ser cacique. Ser grande diante dos olhos de Deus é ser humilde, é ser servo, é servir. Então fica aqui esse recado para você.
no Evangelho de João, capítulo 6, no 67 e 68. Se você ouvisse isso hoje, ou eu ouvisse, quer ir embora também, se não está bom para você, vai embora, a gente simplesmente daria as costas e nos esqueceríamos de tudo que nós prometemos para Deus. Nos esqueceríamos de tudo que nós pregamos, porque quando nós pregamos para as pessoas, nós devemos viver aquilo que nós pregamos. E devemos estudar ininterruptamente a palavra de Deus. Não sei quanto tempo você vai ter para ouvir esse sermão, esta mensagem, mas eu espero que você guarde ela no teu coração. Aprenda enquanto há tempo. Aprenda enquanto tem pessoas para ensinar. Aprenda enquanto tem pessoas disponíveis para ensinar. E você que ensina, ensine com amor. Entenda que nem todos têm a velocidade de raciocínio que você tem. Então tenha paciência. Faça com amor. Faça como Jesus fez com você. Talvez no seu aprendizado foram pessoas rudes com você. Mas nós não devemos fazer isso também. Nós devemos ensinar com mansidão, com humildade, com amor. E você que veio para aprender, faça isso com amor, porque é uma coisa recíproca. Amanhã você vai ensinar outras pessoas também. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Peço, ouça essa mensagem e pratique essa mensagem. A partir de hoje, não deixe mais o seu ministério ser de qualquer jeito. Faça com amor e por amor. Não importa onde, o campo é grande. O corpo ele é completo. Por menor que pareça o dedo, ele é útil no corpo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.